Na aula anterior vimos a leitura, a literatura e a aprendizagem. A professora Marta nos falou sobre a informação e o conhecimento. Na aula de hoje nós vimos o quanto é importante para as pessoas a noção de informação que elas vão obter nos livros. Mas também aprendemos que a formação e o questionamento são dados importantíssimos para a construção de uma leitura significativa no sujeito. Também vimos como o diálogo estabelecido entre o leitor e o autor de um texto é capaz das mais diferentes informações. Por isso, nós trabalhamos com 2 textos para comprovar essa ideia. Concluímos que a leitura tem relação com a literatura, principalmente naquilo que diz respeito ao afeto, ao imaginário e à possibilidade de construir um outro mundo pela criação de utopias. E é nesse caminho que nós vamos desenvolver o nosso raciocínio nas próximas aulas. Dentro das concepções de leitura, observamos o papel do estudo. Vimos também, em relação ao estudo, o quanto é importante a leitura, como ela é necessária para despertar a curiosidade, provocar a pesquisa e principalmente como a avaliação não pode ser uma avaliação exclusivamente formal, ela tem que ser uma avaliação informal que passe pela aprendizagem significativa. A professora comentou sobre o prazer da leitura. Sobre o prazer, nós falamos que a escola tem divulgado muito essa importância da leitura associada ao bem-estar, associada ao contentamento de reconhecer um texto. Não vamos esquecer que o prazer é uma das condições básicas para a literatura, principalmente porque trabalha com o imaginário, a estética e o descompromisso do riso. Boa aula! Olá, eu sou a professora Marta Moraes da Costa e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante: a concepção escolar da leitura. Para tanto, nós vamos conversar com os professores para saber na vida real o que eles pensam que seja a concepção escolar da leitura. A primeira pergunta que fizemos foi: o que significa uma concepção escolar de leitura? A concepção escolar da leitura, na minha opinião, é colocar a criança frente à escrita e também acompanhar toda a comunicação para ela frente ao mundo todo. Tanto jornais, revistas, livros, qualquer elemento de comunicação que vai utilizar a escrita, ele vai propor a leitura. Nós temos um interesse em que os alunos criem um hábito da leitura através de uma maneira gostosa. Que eles realmente gostem de ler e tirem proveito dessa leitura para a gramática e para o seu dia a dia. Na primeira série a gente utiliza muito de forma lúdica, até para que a criança não perceba que a gente está analisando em que fase que ela está, em que período que ela está na leitura, né? Como vocês puderam perceber, existe realmente uma concepção específica de leitura na escola, seja para a gramática, seja para a aprendizagem para a vida, seja como estímulo a um certo hábito. Mas nós fizemos também uma segunda pergunta: quais têm sido os resultados da formação de leitores na escola? Vamos ouvir. Eu percebo que está sendo válido, que a gente percebe o progresso da criança, né? Com certeza, um aluno mais crítico, um aluno mais participativo, um aluno que usa mais as suas expressões, as suas ideias, né? Demonstrando mais os seus interesses. Como vocês puderam observar, os professores são taxativos ao dizer que realmente a escola tem um papel na formação do leitor e que esse papel, por vezes, tem efeitos positivos, levando a criança a adquirir uma certa constância de leitura, como também tem aspectos negativos, quando o aluno só lê porque é obrigado ou quando o aluno não lê de forma nenhuma. Mas fizemos também uma terceira pergunta um pouco mais complicada. Procuramos saber qual é a relação que se pode estabelecer entre o